Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. Minha câmera tá com dificuldade aí para poder focar, vamos ver se foca, focou. Hoje eu quero falar com vocês sobre o rei do hype aqui, o Sansulek, que é um cara que com certeza chama muita atenção, um cara que vale a pena demais a gente dar uma olhada e comentar sobre ele. Deixa eu só ver um ajuste aqui da minha câmera que tá uma porcaria para poder fazer com vocês. Pronto. Seguinte, comentar aqui com vocês o rei do hype, o Sansulek, um cara que com certeza hoje a gente pode falar que é a pessoa que mais tem atenção, talvez junto com o Sebum ali, no mundo do fisiculturismo. É um cara que ele faz o arroz com feijão, ele só mostra a rotina dele e essa rotina simples dele, de compartilhar como que é o dia a dia dele, como um cara que é fã de fisiculturismo, um cara que não tem medo de morrer, conseguiu cativar muitas e muitas pessoas. E aqui eu quero comentar com vocês que a gente está chegando perto da estreia do Sansulek no Arnold Classic Ohio, onde ele vai estrear na categoria Pro da Classic Physique. Ele ganhou o Pro Card dele competindo no Arnold Classic Ohio do ano passado. Esse aqui foi o shape que ele apresentou na competição e assim, o Arnold Classic Amador Ohio, ele dá Procard para várias categorias e acabou que o Sansulek, ele venceu todas as categorias da Classic, tá? Ele venceu a categoria dele, depois venceu a Overall e ele acabou ganhando o Procard porque, sendo honesto com vocês, na minha opinião, e assim, eu nunca vou ter 10% do shape, provavelmente, de todo mundo que competiu nessa competição, então não tô querendo falar isso como forma de desmerecer ninguém, como forma de tirar os méritos de alguém, mas na minha opinião, como espectador, eu acho que foi uma competição do nível abaixo que ajudou o Sansulek a ganhar o Procard. Entre quem competiu, ele realmente era o melhor, foi justo ele ter ganho, mas comparado com outros anos do Arnold Classic Ohio, foi uma competição abaixo o nível, na minha opinião. E olhando aqui o shape que o Sansulek apresentou quando ele ganhou o Procard dele e essa atualização de shape dele aqui, faltando 13 semanas para fazer a sua estreia na Classic, o seu Pro debut, vou ser sincero com vocês, eu esperava uma evolução maior do Sansulek, tá? Na minha opinião, ele não evoluiu tanto. Vamos até ver, ó, se a gente tem algumas atualizações mais recentes aqui. Ele colou no Sebum, tá treinando bastante com o Sebum. Lógico, ele é patrocinado pelo chefe dele, pelo Sebum. O Sebum é um dos sócios da Gymshark e o Sansulek é um dos principais atletas que tem patrocínio da Gymshark. Então, direto, eles estão treinando juntos. Se a gente for ver, o braço dele é muito bom, mas quando a gente olha alguns outros grupos musculares, como a dorsal, principalmente aqui, não dá pra ver uma evolução tão grande de quando ele ganhou o Procard para hoje, na minha opinião. Então, eu acho que ele vai competir num nível bom, mas sendo sincero com vocês, eu acho que ele não vai como um franco favorito para poder ganhar o título da Classic Physique no Arnold Classic Ohio, porque ali a gente está falando do mais alto nível e tudo bem, não é todo mundo que vai virar Pro na sua primeira competição, vai ganhar um Pro Show, isso é claro que é importante de dizer, é um caminho que precisa ser traçado, tem toda uma metodologia, tem tudo que você precisa fazer, e o Sansulek, na minha opinião, ele é um cara que hoje ele tá mais focado em ser o criador de conteúdo do que realmente um atleta. Ele vive o dia a dia de atleta, mas olha isso aqui que absurdo. Ele é um cara que ele grava seus próprios vídeos, ele posta, edita, ele faz todo o processo dos seus vídeos e olha a quantidade de vídeo que ele posta. A gente tem praticamente um vídeo por dia sendo postado, sendo que ele que faz tudo isso. Olha a quantidade de visualização em média que pega os vídeos dele, todos os vídeos pegam mais 50 mil visualizações, postando um vídeo por dia. Então, por semana, o cara tá pegando aí 350, 400 mil visualizações, sendo que tem vídeo que bate muito mais que isso, e vocês podem ver que a frequência realmente de vídeo dele é insana, é um vídeo por dia, quase sem falta, tem muitos vídeos. Então, cara, sozinho para gravar, editar, postar esses vídeos, cuidar da parte de toda a criação de conteúdo, é muito trabalhoso. Atleta que tem uma equipe para poder fazer isso não consegue ter essa frequência de vídeo. A gente já tem ele aqui, ó, tendo mais de 1000 vídeos publicados, que mostra como ele é um cara frequente nessa questão. Então, na minha opinião, eu acho que hoje o Sansulek está com maior foco nessa questão de ser um criador de conteúdo e compartilhar a rotina e o dia a dia dele. Eu acho que depois que ele entender que é necessário que ele vai dedicar um foco maior para a vida de atleta, talvez ele consiga ter uma maior evolução para poder ser mais competitivo dentro do cenário profissional. Na minha opinião, com o shape que ele está hoje aqui competindo no Arnold Classic Ohio,
dependendo do nível da competição, eu acho que vai ser muito complicado ele pegar um top 5, por exemplo. Sendo bem sincero. Na minha opinião, falta muito aí para ele conseguir pegar uma colocação boa ali, pegar um top 5, pegar até um top 6 dentro do Arnold Classic Ohio, que é uma competição muito concorrida, mas como eu falei, é a estreia no profissional do cara, ele vai estar estreando no show, que é o segundo show mais importante do circuito profissional, então ele vai ter muita atenção, muita mídia, e depois disso ele precisa ir entendendo os pontos que ele precisa ir melhorando no shape dele, trazendo esses pontos a cada nova competição, e é um cara extremamente novo, acho que ele tem 23, 24 anos, então aqui a gente não precisa ter pressa, a gente tem que entender que é um processo, e ele aos poucos vai conseguindo lapidar o shape dele para ser cada vez mais competitivo, se for isso que ele deseja, né? Ou às vezes ele quiser só focar na criação de conteúdo, que, pô, sendo sincero, olhando a curto prazo, talvez a criação de conteúdo vai render muito mais para ele do que se ele focar na carreira de atleta profissional, olhando para o cenário que a gente vive hoje. Então, se ele quiser focar nisso, porque ele entende que isso vai ser mais rentável financeiramente para ele, a gente tem que aceitar e respeitar a opinião, a decisão do cara, porque afinal de contas é a vida dele, né? Não cabe a gente querer definir o que o cara tem que fazer na vida dele, é uma decisão dele e ele tem que fazer aquilo que for melhor para ele. Mas é isso, eu queria comentar com vocês aí a atualização de shape do Sansulek, o rei do hype, um cara que move multidões, um cara que com certeza é um dos destaques e fenômenos que a gente tem no fisiculturismo. Tanto que, ó, se a gente for ver o Instagram do cara, o cara tem 6,9 milhões de seguidores. O Ramon acho que tem 8 ou 9 milhões, se eu não me engano. Isso só mostra como. Ó, o Ramon tem 7,2, então o cara ali com muito menos tempo de palco e sendo muito mais reconhecido pelo YouTube, pelo conteúdo que ele cria, tem quase a mesma quantidade de seguidores que o Ramon. Se a gente for ver, por exemplo, aqui o Derek Lunsford, que é um cara que é 2 vezes campeão do Mr. Olympia, vai ter 1,5 milhões apenas. Olha como ele é relevante. Talvez acima dele, hoje no cenário, a gente vai ter o Ramon com um pouquinho a mais que ele, o Sebum e o Arnold, que vão ser os caras com mais seguidores. O Sebum aqui com 25 milhões e o Arnold Schwarzenegger deve ter os seus 30, 28, a última vez que eu tava dando uma olhada, ó, tem 26,5. Então o Sebum tem praticamente a mesma quantidade que o Arnold e o Sansulek seria ali um quarto, quinto dos atletas com mais seguidores. Então mostra como realmente ele é um fenômeno de rede social, ele é um cara que se destaca muito nesse aspecto. A gente tem que ver qual o caminho que ele vai tomar, se ele vai querer ser mais um influencer ou se ele vai querer mais ser um atleta. É difícil entregar o máximo de resultado nos dois caminhos ao mesmo tempo, então talvez ele tenha que decidir qual desses dois caminhos que ele vai seguir, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre o Sansulek. Você acha que o Sansulek tem chances de ganhar o Arnold Classic Ohio, competindo aí provavelmente contra o Mike Summerfield, contra o Ruff Diesel, contra o Logan Frank, contra o Michael Dabu, contra o Neil Darvin, que são atletas que muito provavelmente vão estar competindo no Arnold Classic Ohio. O Menegatti vai no Arnold Classic Ohio. Você acha que o Sansulek tem alguma chance contra esses atletas? Comente aqui nos comentários, vou estar lendo todos os comentários de vocês. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.